você vai se aventurando. A questão é, você está disposto a enfrentar os perrengues. Os perrengues. Né? E os perrengues podem se transformar em coisas super legais. Não num perrengue. Depende de como você encara a situação. O perrengue pode ser o resultado ou a possibilidade de uma coisa positiva para você. Como conhecer gente, né? É claro que quando você é mais jovem, é tudo mais fácil. Então aproveite enquanto você é muito jovem, porque a vida está aberta para você. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Medo não adianta, medo não serve para nada. Bem-vindos ao Pode Voar, o podcast da aviação dos comissários, tripulantes, viajantes. Hoje eu tô aqui de novo com o Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Prazer enorme estar aqui e participar desse projeto. Já falei isso, para mim é uma honra poder conhecer pessoas maravilhosas como o nosso convidado de hoje. Então, privilégio meu. Obrigado. Então, falando no convidado de hoje, gente, você que tá assistindo, que já deve estar voando aí por algum tempo, como eu, teve a oportunidade de estar em casa e assistir o projeto dessa pessoa que trabalhou por muitos anos num dos projetos, porque são vários. Ele não é só ator, ele é diretor, ele é produtor, ele é tanta coisa e é um ser humano incrível. Seja muito bem-vindo, Cássio Scarpim. Olá, gente, muito prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado. É um prazer estar aqui. Viajo muito, tenho uma excelente relação com os comissários de bordo. Acho uma profissão maravilhosa. Porque, primeiro que eu acho uma profissão de coragem, porque coragem, né? eu sempre tenho... Viajo há anos, mas eu sempre tenho um friozinho na barriga de entrar no avião, né? Você sempre fala, meu Deus, eu fiz Santos Dumont no teatro, na minissérie. No teatro, mas eu sempre penso nessa história, gente, isso é muito mais pesado que o ar. Como é que para ali, sempre dá uma aflição. E você falando assim que já viajou bastante, tem alguma história inusitada que você já vivenciou e você, por exemplo, não sabia o que fazer durante até algumas apresentações que você tem que fazer durante isso, né? Durante indo para alguma apresentação? Teve algumas situações inusitadas que, por exemplo, para mim é inusitada porque eu não sou um habitué, um comissário de bordo, não viajo todos os dias, várias vezes por dia, mas já peguei avião arremetendo. Que é um pânico. Você olhar, tá chegando, de repente você faz, oi, e vamos embora. E teve uma coisa que foi muito maluca. Eu estava fazendo uma viagem, era Roma-Paris. Tava tudo ótimo. De repente, eu não sei o que aconteceu. Disseram que é um vácuo. O avião... cai. Uau. Ele pode cair até 2.000 pés em 1 minuto. E caiu. E estavam servindo, o comissário estava servindo nessa hora. Uau. Tudo subiu e o comissário caiu e bateu a cabeça na quina do assento. Do braço. Do braço. Da poltrona. Armrest, do assento. E abriu a testa. Do descanso de braço. No descanso de braço, assim, a poucos metros de mim, assim, um pouquinho na minha frente. E foi um pânico no avião, porque ninguém sabia o que estava acontecendo e... Aí me disseram que era normal, mas o comissário se machucou bem. É por isso que a gente pede, fica com cinto, porque não acontece são jet streams, né? Os jatos de ar. Às vezes eu fico sentado no meu assento, né? De jump seat, que a gente chama, e não vou mentir pra você que tá assistindo. Se já é comissário, pode concordar comigo. Se não é ainda, vai saber agora. Comissários amam turbulência. Porque a hora você tem que ficar sentado. Então, você tem que ficar sentado e às vezes você vai ficar o voo inteiro sentado. Por causa de... Eu já peguei um voo pro Canadá de Chicago e não era nem um voo tão longo. Eu fui o voo todo sentado. Ou seja, eu ganhei o meu salário, ganhei as minhas horas, mas estava sem trabalhar. Tipo, sentadinho. Sem trabalhar é bom, né? E você teve turnês, não só no Brasil, mas na Itália também. Na Itália a gente viajava, como lá era muito... as distâncias são menores, né? A gente viajava por terra, né? De uma cidadezinha a outra. Mas aqui as turnês a gente fez muito de avião, né? Eu tenho um histórico na minha vida de fazer viajar o Brasil inteiro de avião. Né? De avião. E mais que isso, teve um período na minha vida que eu viajava mais como comissário de bordo, na verdade. Porque eu gravava
de segunda a sábado no Rio de Janeiro. E fazia teatro aqui de quinta a domingo. Fazia Uau. teatro em São Paulo de quinta a domingo. Você Então, fazia a ponte aérea direto. Então era um comissário. todos os dias eu acordava, pegava o primeiro voo para estar lá às 10 da manhã no estúdio, saía às 4 do estúdio, voava para o aeroporto, catava o voo, ia direto para o teatro, dormia, acordava às 5. E eu fazia isso quinta, sexta e sábado. Quanto tempo fazendo isso? 6 meses. Uau. Então, eu viajei... eu tinha milhas, eu tinha tantas milhas. Ah, mas peraí, Tem a gente. parte boa, né? Tem a Vamos parte lá. boa, porque Parte boa. até o Estevão, que tava aqui, né? O Estevão Pelo Mundo é um dos caras mais incríveis com essa parada de milha. E hoje tá dando oportunidade demais para as pessoas viajarem. É uma beleza. Mas eu tinha muita milha, porque eu viajava muito. E tinha uma coisa que era um pouquinho mais fácil também, antigamente. Eu sou da época que tinha endosso de passagem. Que é isso? Então, hoje você não consegue mais, mas você chegava no guichê, você precisava voar, se não tinha, se o teu voo era lá para frente, ou você precisava antecipar, você chegava na outra companhia e ela endossava e você passava automaticamente a viajar com ela. Era um endosso de passagem. Elas endossavam todas. Então, a ponte Pra não aérea... perder o passagem. E a ponte aérea, São Paulo-Rio, era como tomar um ônibus. Hoje você não consegue mais ter tanta agilidade na ponte aérea como você tinha antigamente, porque você precisa cumprir os horários da companhia que você comprou. Antes não. Se você não tivesse, na época eram outras companhias, se você não tivesse X, Y, se você não tivesse a X, você ia com a Y, com a Z, com a que endossasse a sua passagem. Então isso era muito mais rápido, isso era muito mais assim, estava correndo, aí não tenho aqui, olhava no painel, vamos na outra, catava e já subia. Era bom porque você não perdia a viagem, né? E Não principalmente perdia para a você viagem. que tinha a agenda completamente lotada, você não Exatamente. deixava de cumprir com seus compromissos. Hoje, como você fica amarrado numa companhia, a ponte aérea você perde mais tempo, na verdade, do que antigamente você perdia. E não sei se você pode falar. mas eu falo, Não, imagina, tá tranquilo. esse espaço é para isso. É o lugar mesmo pra gente conversar sobre isso, porque quem tá assistindo vai se identificar e também Exato. quem não sabia o que é, como eu não sabia, agora sabe, né? Porque eu sou de Tocantins, lá no norte do Brasil. E você é uma criança, quantos anos você tem? Eu tô... vamos falar da minha idade. 33 anos. 33. Eu sou de 92, o Tocantins foi criado em 89. Então, tipo assim, eu nasci, o Tocantins tinha Você uns nasceu 4 com a cidade, anos. praticamente. Praticamente. A minha cidade, ela já era mais velha, era estado de Goiás na época, né? Mas, como o Tocantins ainda estava se desenvolvendo, era um bebê na época, né? Que você já estava nos palcos e brilhando no mundo todo, e faz até hoje, e a gente só via pela TV. Nós não tínhamos o privilégio de ir para um teatro, ver aquilo tudo ao vivo e se emocionar e sonhar com essas coisas, que hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade, né? Com toda Eu tô com certeza. 61 e sou da época em que servia a refeição era com talher. Com talher de Talher de metal. Você tinha era uma refeição. Agora é cheio Nem de refeição tem, Nem dependendo. refeição tem mais, meu Deus. Dependendo do voo. Essa ponte Do aérea voo- que você fazia, por exemplo, esquece a refeição. Esquece. Ela foi antes de refeição, depois passou para um sanduichinho, depois passou para um refrigerante, agora um snack, Um biscoito uma traquinas. água, às vezes nem a água. Nem a água. Depende. Infelizmente, é porque tudo hoje a inflação é muito louca. E na aviação, e também eles têm uma parada de querer, né, diminuir os custos, porque combustível de avião é muito caro, né? As despesas da empresa aérea em cada aeroporto também é muito cara. E para nós, meu Deus, olha a passagem de um avião para você ir para o Nordeste do Brasil ou para você ir para o Sul. Conhecer o Brasil hoje é muito difícil, porque é muito caro. Mas você falando da idade aqui, voltando àquele tópico, eu tenho 33, mas ele tem 61. Se você vê as fotos dele, o teatro, tudo, tá mais em shape do que eu, gente. Com toda A certeza. pessoa tá arrasando, ó, muito mais. Dá uma olhada aí no Instagram e me comenta aqui embaixo no vídeo, na verdade, como é que tá. É meu instrumento de trabalho, né? Eu ia falar justamente tá em ordem. isso. Ai, gente, Já eu tá em também vou ordem. ter que dar um... Balé clássico de Não, vai manhã, nada. segunda, quarta e sexta, academia. Balé Faço clássico. balé clássico na escola, na Praça das Artes, com o professor Paulo Vinícius. Há anos, eu faço desde que eu tinha 17 Eu vi no anos. Instagram, mas eu achava que era pra algum trabalho. Não, é da faço, tua vida da minha mesmo, vida. lifestyle. É. Que legal. Lifestyle. Vamos falar agora de uma coisa interessante, Gabriel. Eu acho que eu sei o que você quer falar. Não vou mais fingir costume, vou entrar agora, Você sair do introduz e eu comissário pergunto, vamos lá. então vou lá.
um dos maiores personagens, né, que você fez no Brasil e que muita gente até fala que inspirou até o Harry Potter, né? Tipo assim, o Harry Potter foi inspirado nisso. Eu acredito e eu compro, porque eu sei que é. Mas fala pra gente, marcou a geração um personagem chamado Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu assisti, muitos dos meus amigos nós assistimos, eu até comentei com poucos amigos, eles ficaram assim, como assim, né? Você vai fazer uma entrevista com ele? Primeiramente, obrigado de novo por aceitar sentar com a gente. É muito bom ter um ator da tua qualificação, que se cuida, que até hoje leva isso como um estilo de vida. Agora você faz a pergunta. Eu queria... Isso é uma pergunta, acho que para todo mundo, talvez clichê para você. E até pedimos perdão por ser clichê para você, mas porque a sua representação para pessoas como nós é muito forte. E eu falo porque a nossa geração cresceu com você. Então isso trouxe talvez uma fama muito grande, talvez o personagem pelo qual você seja mais conhecido. Então, como que foi essa fama? Como que foi? O que esse personagem te trouxe, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, lidar com tudo isso? Olha, a questão do Castelo Rá-Tim-Bum é que ele não formou só uma geração. Como ele ficou muito tempo no ar, ele formou algumas gerações. Ficou no ar 30 anos, mais ou menos. Então, se você divide cada geração por 5... São 6 gerações. São 6 gerações. Então, é bastante gente. É uma referência para bastante gente. O que eu acho maravilhoso é que o Castelo Rá-Tim-Bum é uma referência positiva. Então, todo mundo que olha o Castelo Rá-Tim-Bum e olha o personagem, o Nino, me recebe com muito carinho. E é super importante isso para o artista. Tem personagens, tem colegas que não tiveram tanta felicidade quanto eu, no sentido que às vezes são conhecidos, mas não tem um personagem tão que gera afeto nas pessoas. Alguns, inclusive, geram até uma certa repulsa, uma certa revolta, porque as pessoas associam muito a pessoa com o personagem. Né? Então, o Nino tem essa vantagem. Todo mundo que me olha sempre com uma devolução de carinho, porque remete a uma coisa primeira que é a infância, né? Que é muito legal, que é muito sempre é uma referência carinhosa. Então, eu fico muito feliz com isso. Muitas vezes eu viajava, os comissários falavam, depois eu posso fazer uma foto com você. Aqui no cantinho, lá atrás, fechava a cortininha e fazia fotografia. Que legal. Mas olha, você falando disso, você tem noção... De verdade, Cássio, quando você volta pra casa, tira a roupa, vai tomar um vinho, água, e você fala assim, no final do dia, nossa, que legal, né, que as pessoas têm essa visão de mim e esse carinho delas. Você consegue mensurar isso, essa questão do reconhecimento das pessoas com essa memória afetiva? Então, foi difícil mesurar, e tem uma coisa também muito maluca pra gente. Quando a gente fez o Castelo, e quando a gente trabalha como ator, você não imagina o impacto que vai causar nas pessoas. Né? Você está fazendo aquele trabalho com o amor devido que você faz a sua profissão, que você faz o seu ofício, com a dedicação que você acredita que seja justa para fazer aquele trabalho, e você não espera esse tipo de recompensa. Esse tipo de recompensa é um plus que vem. E eu sempre digo que, em grande parte, é responsabilidade de quem vê. Né? A minha parte foi menor. Quem vê é que fala, puxa, aquilo que ela está vendo, a pessoa formulou para fazer um sentido na vida dela. E não é só um personagem, eu quero deixar isso claro, sim, tá? Sim. Eu tô falando da vida em geral, de todas as pessoas que vão pro teatro, já viram a TV, ou qualquer outro trabalho que você possa ter feito, tá? Eu tô englobando todas essas pessoas que já viram o teu trabalho, porque você vive essa paixão. E isso reflete na forma que tu representa cada personagem que você faz. Eu sinto muito, nesse sentido, eu fico muito gratificado, inclusive com questões, com uns personagens de teatro, por exemplo. Fazia uma peça que era o Visitando o Sr. Green, que falava de um velho judeu e de um
de um executivo da American Express, que tem uma relação, assim, e era uma peça muito comovente. E as pessoas vinham e agradeciam. Eu fiz Angels in America num momento muito importante no Brasil, que era nos anos 80. O Angels, eu acho que você conhece, teve uma série, inclusive, chamada Angels in America, que é um texto do Tony Kushner, que era o começo, a explosão da AIDS. E a gente fez esta peça no meio quando a coisa estava muito grave. Nos anos 80? Nos anos 80. E as pessoas estavam morrendo violentamente. Então, e era muito impactante para todo mundo e para a gente também. Então, o nosso trabalho, se você leva além da questão do entretenimento, da diversão, ela tem uma profunda ação transformadora nas pessoas. Com certeza. E isso a gente tem que estar consciente, eu acho, que às vezes para os profissionais da minha área tem faltado um pouco essa ideia da responsabilidade da função do artista. Né? A gente tem se voltado muito, grande parte da categoria, da classe, para o entretenimento, né? Para a necessidade imediata de divertir. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que dar uma repensada, porque é bastante importante. Vocês são grandes veículos de aprendizado. Sem dúvida. Vocês passam isso pelo meio da arte, né? E a arte é uma maneira maravilhosa de consumir coisas e aprender coisas. E por isso que eu acho que você consegue se conectar tanto também, né? Porque por meio disso você se dedica para o teu personagem, você sabe que ele vai ter, por exemplo, nesse caso, numa época extremamente delicada, você se dedica para um personagem para passar uma mensagem para pessoas que muitas vezes estão naquele cenário, né? Então, olha a responsabilidade que vocês carregam na mão. Acabei de fazer um espetáculo agora chamado Insignificância, que é um espetáculo de 1983, escrito em 1983, que se remete a 1953, é o encontro da Marilyn, do Einstein, do MacArthur e do Joey DiMaggio. O Joey era casado com a Marilyn, MacArthur era o senador americano, responsável pelo macartismo, a caça aos comunistas, a caça às bruxas, chamada nos Estados Unidos, e o Einstein, então era o pensamento, era a cultura, a ciência, a política e o homem médio, que é o esportista, retratado no espetáculo. E a gente começou o espetáculo e a gente foi se assustando, porque a realidade, depois da eleição do Trump, a realidade foi se encaixando no espetáculo. Aí você fala, Cacilda, como o teatro é uma coisa maluca, porque todas as discussões do espetáculo né? Junto com estavam acontecendo neste momento político do mundo, e é sobre a questão da iminente destruição da gente. Né? E era uma comédia que falava dessa questão. Então, o teatro é uma coisa muito maluca. Se você faz com o coração e com dedicação, você percebe que te leva para lugares de aprendizado do ser humano e de si mesmo, que são insubstituíveis. E vem cá, a gente está falando aqui sobre uma coisa muito interessante, que é a cultura, no fim do dia, E arte, né? Cultura e arte. E o quanto você impacta o mundo com a sua arte que envolve a cultura. Agora eu quero fazer uma pergunta diferente, que é o como isso impactou você. Então você é uma pessoa que já viajou bastante, conheceu muitos lugares, culturas diferentes. De todos esses lugares que você já foi, seja a trabalho ou a passeio, o que mais te encantou? Que cultura que mais chamou sua atenção e por quê? Olha, eu viajei bastante graças à minha profissão, e eu digo que se não fosse a minha profissão me encaminhar, eu sou um cara que se formou na periferia, né? E saí da periferia para viajar. Na verdade, eu saí de lá, fui fazer USP. Da USP, eu saí com uma companhia no meio da Escola de Arte Dramática. Eu fui com uma companhia para a Itália, não fui de avião, a gente foi de navio cargueiro. Eu fiquei sabendo dessa, foram 22 dias. Uau. E você ajudou até na cozinha também. Isso. Eu vi esse negócio, eu fiquei impactado, porque algumas pessoas foram de avião, só que vocês não foram, né? Quantas pessoas não foram? Eu e o diretor da companhia, a gente foi de navio cargueiro, que era uma companhia de ferro que patrocinava a companhia italiana na Itália. Uma companhia chamada Italsider.
E eles tinham essa possibilidade de levar parte da companhia de avião e a outra parte, como diretoria eu, de navio cargueiro. Olha que experiência, essa viagem. Maravilhosa, porque na verdade eu fui trabalhar na cozinha porque eu não aguentava não fazer mais nada, porque a gente não fazia nada, a gente estava de convidado. Mas conta esse detalhe da cozinha, porque eu sei, não era cozinha para todas as pessoas, era uma cozinha mais exclusiva. Conta a gente aí. Tinha uma, na verdade, todo navio cargueiro ele tem a capacidade de levar convidados ou do capitão ou da diretoria do navio, que funciona como um escritório também durante o trajeto. Então a gente estava como convidado. E eram refeições maravilhosas, que a gente almoçava e jantava com os oficiais. Café da manhã, almoço e janta com os oficiais. Então, a cozinha era de primeiríssima, era refinadíssima. E tudo muito fresco, porque o peixe era pescado. E tinha uma coisa também, eles tinham frigoríficos de carnes que eles levavam na viagem, enfim, que levam até hoje. E foi assim, minha primeira experiência... O meu impacto primeiro de imersão cultural foi na Itália, no sul da Itália. Eu cheguei direto no sul da Itália. Saí de São Paulo, tinha 19 para 20 anos, e fui viajar sozinho, muito caí. Novinho. E fui e tive essa imersão na corajoso. Cultura italiana, que é meu avô é italiano, mas eu não tinha muito contato com meu avô, meu pai não falava italiano. E eu fui aprender a língua e o idioma e a cultura do meu ancestral ali. Direto na fonte. Que legal. Uau. E nesses negócios de viagem, né, com trabalho, você tem uma cidade que é a sua favorita? Tipo assim, a cidade que, meu Deus, eu amo essa cidade, eu adoro ir pra lá, ou já fui lá, ou quero voltar. Tenho. Qual o nome dela? Porto Alegre. Porto Alegre, no Brasil? Porto Alegre. Que legal. Olha, pra gente que faz teatro, Porto Alegre é uma maravilha. As pessoas gostam de teatro. Eu tenho uma afeição especial com Porto Alegre por causa do Teatro São Pedro. O Teatro São Pedro, que era coordenado por uma senhora chamada Dona Eva Soffel, era uma judia combativa, que reformou aquele teatro e criou o que vai ser hoje o maior centro cultural da América Latina para artes cênicas. Uau. Que legal. E está em Porto Alegre. E a cidade é linda, eu acho o povo super receptivo, super educados, eu adoro. Então, sempre que fala... a gente sempre fala, gente, a gente não pode começar a turnê por Porto Alegre, a gente tem que terminar por Porto Alegre. Tem que terminar. Fechar com chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Porque se come muito bem, delícia. É muito legal, o público é quente, é afetivo. Eu mais até que São Paulo, eu adoro Porto Alegre. Se eu pudesse, até moraria em Porto Alegre. Uau. Olha, tem uma coisa que eu acho interessante. 19 e 20 anos de idade, ele decidiu se aventurar. Fez uma viagem de 22 dias. E não só isso, a tua profissão também te faz viajar aqui e aqui, né? Mas qual é a mensagem que você daria para as pessoas que estão hoje nessa idade, dos 19, 20, ou então na minha idade ou na tua idade, mas ainda assim tem esse desejo, às vezes deixaram na gaveta ou evitaram porque acham que não tem condição financeira, porque existem várias outras possibilidades. Não vai de avião, mas vai de navio. Ou então não precisa cruzar o oceano, vai para Porto Alegre, entendeu? Existem várias possibilidades. Viajar pode ser você sair de casa e ir para casa do Gabriel. Foi uma viagem muito boa, né, amigo? Em São Paulo, inclusive, você tá indo da Zona Sul para Leste, é uma viagem. Então, conta para essas pessoas. Eu acho que não há limites. Por exemplo, dentro da Itália, eu era muito duro e não tinha condições de ficar, mesmo trabalhando na companhia, eu ganhava um salarinho. E teve uma época que eu queria viajar, eu queria conhecer. Eu lembro que um dia eu saí, peguei o trem e falei, gente, eu vou conhecer. A companhia estava estabilizada, não ia viajar mais, então eu vou conhecer. E lembro que eu tinha ido, eu fui para Firenze. Cheguei em Firenze, eu não tinha hospedagem. Eu olhava os preços, falei, não vai dar para pagar. Catei minha mochilinha e fui para o banco da praça. Era verão, falei, vou dormir no banco da praça. Caramba. E depois eu dou um jeito, tomo banho na estação, trem, me viro. Estou no banco da praça, aparece uma pessoa, um cara, e fala, você tem fogo? Falei, puta, não fumo. Por acaso, era um alemão que fazia restauro em Firenze,
Ele falou, você está hospedado onde? Eu falei, não estou hospedado aqui. Ele falou, não, então vamos para minha casa, vamos para Massa Carrara, que era onde tem o mármore de Carrara, e os estudantes de... Arqueologia. De escultura. Tinham um ateliê em Carrara, porque ficava mais fácil. Eu moro em Carrara. 10 minutos de trem. Fui para Carrara, passei uma semana, conheci uma outra pessoa, aí fui para outro lugar na Itália. Você vai se aventurando. A questão é, você está disposto a enfrentar os perrengues. Né? E os perrengues podem se transformar em coisas super legais, não num perrengue. Depende de como você encara a situação. O perrengue pode ser o resultado ou a possibilidade de uma coisa positiva para você, como conhecer gente, né? É claro que quando você é mais jovem, é tudo mais fácil. Então, aproveite enquanto você é muito jovem, porque a vida está aberta para você. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Medo não adianta, medo não serve para nada. Medo não serve para nada. Eu acho isso muito inspirador e eu quero te agradecer, ouvir as tuas histórias, né, ouvir essa coisa maravilhosa. Eu e o Gabriel, a gente tava aqui, não sei se o Pedro pegou, mas a gente ficava assim, ó, olhando. Eu me emocionei durante a entrevista. Se a câmera tava na gente, eu tava com cara de bobo, graças a Deus, não tava focado na gente, tá focado nele. Mas olha, que delícia te receber aqui pra você compartilhar um pouquinho, uma gotinha dessa grandeza que é a tua profissão, também. Que é a tua carreira, né, que é o que você faz. Gabriel também arrasou. Pra mim foi um privilégio gigantesco, porque eu ia falar isso pra você depois do episódio, mas eu sou uma das pessoas que cresceu com você. E até meu pai me fala, quando eu era muito criança, eu cantava as músicas do Castelo tomando banho, cara. Foi a primeira coisa que eu começava a falar, sabe? Então, ter a honra de poder trocar um pouco com você, saber, por exemplo, principalmente quando você encerra falando sobre transformar... Não deixa o medo te parar e que o perrengue, ele é um perrengue se você olha como perrengue, mas ele pode ser uma porta, uma janela para infinitas oportunidades, como foi para você talvez uma das imersões culturais mais incríveis que você teve. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração por tudo isso que você compartilhou conosco. Obrigado. Eu não sei se serve de exemplo, assim, recentemente acabei de fazer, me meti a cantor, acabei de fazer um show que chama I'm Not a Singer. Eu vi no Instagram também, eu tô seguindo tudo. Porque... Conta disso. Então, isso, eu sempre cantei em espetáculo, mas sempre amparado por um personagem que é difícil, é diferente de cantar você. Então, você está defendido com um personagem, você já inventa uma voz, faz um jeito... faço aula de canto há muito tempo e decidi, falei, não, vou enfrentar esse perrengue, né? E o que era um perrengue, começou torto, foi tomando corpo e foi virando uma coisa legal, né? Isso, não... Estou falando que eu não preciso ser jovem para enfrentar o perrengue. Exatamente. Né? Não tem momento... que decida que agora não posso mais, não quero mais... Não, vamos de peito aberto, vamos fazer, vamos sem medo de errar, né? E vamos experimentar. E pronto, deu super certo. Foi super legal. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que enfrentar de frente, assim, o que a gente deseja e não se deter sobre essas questões que você fala, não, mas agora, nessa altura, vou pagar o mico? Dane-se. Paga o mico. Não tem altura, na verdade, né? Não tem altura, não tem idade, não tem tamanho. Exatamente. O importante é você ter a energia para passar. E tudo dá certo. E o que tá rolando agora? Conta para quem tá assistindo a gente, para participar, para te ver, para te acompanhar. Agora, a gente acabou o Insignificância há 3 semanas. O I'm Not a Singer continua. O I'm Not a Singer continua. Não continua por enquanto nesse restaurante. A gente está procurando um outro lugar para fazer. Que legal. E a gente vai fazer esporádico. E estou preparando um projeto que tem a ver com tecnologia para o final do segundo semestre. E a gente vai estar lá, sentado na primeira cadeira. Vai ser uma coisa interessante. A gente quer discutir a influência da tecnologia na cultura e na arte. Muito obrigado. Muito então, incrível. Você que está assistindo a gente aí viu que maravilha de bate-papo com o Cássio. Então, gente, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Manda um comentário aqui, qualquer pergunta que vocês tenham pra gente. A gente também tem o nosso e-mail do produção, @podval.com. E claro, segue o Cássio nas redes sociais, acompanha esse trabalho fenomenal que ele tem. A gente tá aqui junto, criando para você uma comunidade pra gente aprender sobre arte, né? Falar sobre viagens, experiências também dos passageiros, não só
a nossa vida como profissional, pra gente também quer ver a perspectiva deles. Como é que eles se comportam diante da nossa profissão, né? Então, acompanha a gente vai voltar semana que vem. Obrigado, Gabriel. A gente se vê e a gente vai voltar com muita coisa legal. Até a semana que vem. Até mais.